Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 13.6. Instruções dos Espíritos. A beneficência. Sejam bem-vindos ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos hoje observar as mensagens presentes na obra sob o tema da beneficência, refletindo e observando mensagens de benfeitores correlatas ao tema. Bons estudos. Primeira mensagem. Adolfo, bispo de Argel, Bordeaux, 1861. A beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo a mais pura e a mais doce das alegrias, as alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelos remorsos, nem pela indiferença. Pudesseis compreender tudo o que encerra de grande e de agradável a generosidade das belas almas, esse sentimento que faz que se olhe aos outros com o mesmo olhar com que se vê a si mesmo, e que se despoja com alegria para cobrir o seu irmão. Pudesseis, meus amigos, não terdes uma mais doce ocupação que há de fazer aos outros felizes. Quantas são as festas do mundo que poderíeis comparar a essas festas alegres, quando, representantes da divindade, levais alegria a essas pobres famílias que conhecem da vida apenas as vicissitudes e amarguras, ou quando olhardes para esses rostos descorados, mas radiantes de esperança, pois não tinham pão, esses infelizes e seus filhos, ignorando que viver é sofrer, gritavam, choravam e repetiam estas palavras que, como finos punhais, penetravam o coração materno: tenho fome. Compreendei o quanto são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria onde, instantes atrás, apenas havia desespero. Compreendei quais são as vossas obrigações diante de vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ide em socorro das misérias ocultas, principalmente, pois são as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e lembrai-vos destas palavras do Salvador: quando vestirdes um desses pequeninos, pensai que é a mim que o fazeis. Caridade. Palavra sublime que resume todas as virtudes, és tu que deves conduzir os povos à felicidade. Praticando-te, eles estarão semeando alegrias celestes para o próprio futuro, e, durante o seu exílio na terra, serás para eles a consolação, a antecipação das alegrias que experimentarão mais tarde, quando se abraçarem, todos unidos, no seio do Deus de amor. Foste tu apenas, virtude divina, que me proporcionaste os momentos de felicidade que experimentei na terra. Possam os meus irmãos encarnados acreditar na voz do amigo que lhes fala e lhes diz: é na caridade que deveis buscar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Quando estiveres a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo e vereis quantas misérias aliviar, quantas crianças pobres sem família, quantos velhos sem uma só mão amiga para os socorrer e fechar-lhes os olhos quando a morte os reclamar. Quanto bem a fazer! Não reclameis, ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai fartamente a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro a todos os que, deserdados dos bens deste mundo, definham no sofrimento e no isolamento. Colhereis aqui na terra alegrias bem suaves, e mais tarde, só Deus o sabe. Comentários. Alegria e esperança. Beneficência é também viver corajosamente com esperança e alegria. Pensa nos acidentados da alma. Os que foram atropelados pelas grandes provações nem sempre se reconhecem tão fortes, a ponto de te dispensarem o socorro espiritual. Caminha reerguendo os corações caídos em tristeza e desânimo. Rearticula a fé nos companheiros que se perderam do rumo. Se algum deles se marginaliza, auxilia-o a reajustar-se na trilha certa. Estende as mãos aos que se imobilizaram no sofrimento para que retomem o trânsito natural de quantos se dirigem para a frente. Para isso, lembra-te de esquecer os argumentos amargos e as reminiscências infelizes. Fala no bem, encaminha-te para o futuro, interpreta com a luz do amor os acontecimentos da vida e eleva os assuntos para os cimos da compreensão. Dispões do olhar de simpatia, do entendimento fraterno, do sorriso amistoso, da palavra benevolente, reaquece a confiança nos irmãos que esmorecem ao contato dos problemas do mundo e ajuda-os a refletir na bondade divina que nos acolhe a todos. Não te detenhas. Caminha avivando a chama da alegria por onde passes. Se não trazes contigo fontes de consulta capazes de renovar-te os conhecimentos e nem podes ouvir, de imediato, os mentores da sabedoria que te reformulem o verbo para a exaltação do bem,
medita contigo mesmo e perceberás que da erva esquecida no campo aos sóis que resplendem no espaço cósmico, tudo te falará de alegria e de esperança na criação de Deus. Emmanuel. Segunda mensagem. São Vicente de Paulo, Paris, 1858. Sede bons e caridosos, eis a chave dos céus, que tendes nas mãos. Toda a felicidade eterna está encerrada nesta máxima: amai-vos uns aos outros. A alma não pode elevar-se às regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo, somente encontra a felicidade e a consolação nos impulsos da caridade. Sede bons, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a terrível chaga do egoísmo. Cumprindo esse dever, o caminho da felicidade eterna deve abrir-se para vós. De resto, quem dentre vós não sentiu o coração pulsar, sua alegria interior dilatar-se, ao relato de um belo sacrifício, de uma obra verdadeiramente caridosa? Se buscasseis apenas o prazer de uma boa ação, ficaríeis sempre no caminho do progresso espiritual. Os exemplos não vos faltam, a boa vontade é que é rara. Vede a multidão de homens de bem, de que a vossa história piedosamente relembra. O Cristo não vos disse tudo o que se refere a essas virtudes de caridade e de amor? Por que se deixa de lado esses divinos ensinamentos? Por que fechar os ouvidos às suas divinas palavras, e o coração às suas doces máximas? Eu desejaria que se desse mais importância, mais fé às leituras evangélicas. Mas abandona-se esse livro, como uma palavra vazia, uma mensagem cifrada, deixa-se esse código admirável no esquecimento. Vossos males provêm simplesmente do abandono voluntário desse resumo das leis divinas. Lede, pois, essas páginas ardentes sobre a abnegação de Jesus e meditai-as, homens fortes, armai-vos, homens fracos, fazei da vossa doçura, da vossa fé, as vossas armas. Tende mais persuasão, mais constância na propagação de vossa nova doutrina. Esse é apenas um encorajamento que viemos vos dar, e é para estimular-vos no zelo e nas virtudes, que Deus permite a nossa manifestação. Mas, se quisesseis, bastaria a ajuda de Deus e da vossa própria vontade, pois as manifestações espíritas se produzem somente para os que têm os olhos fechados e os corações indóceis. A caridade é a virtude fundamental que deve sustentar o edifício das virtudes terrenas, sem ela, as outras não existiriam. Sem a caridade, não há esperança num destino melhor, não há interesse moral que nos guie, sem a caridade, não há fé, pois a fé é apenas um raio de luz, que faz brilhar uma alma caridosa. A caridade é a âncora eterna de salvação, para todos os mundos, é a mais pura emanação do próprio Criador, é a sua própria virtude, que ele transmite à sua criatura. Como se poderia desprezar essa suprema bondade? Qual seria o coração suficientemente perverso para, assim pensando, sufocar e depois expulsar esse sentimento inteiramente divino? Que filho seria tão mau para revoltar-se contra esse doce carinho, a caridade? Eu não ouso falar do que fiz, pois os espíritos também têm o pudor de suas obras, mas considero a que eu comecei como uma das que mais devem contribuir para o alívio de vossos semelhantes. Vejo, frequentemente, os espíritos pedirem por missão continuar a minha tarefa. Eu as vejo, minhas queridas irmãs, em seu piedoso e divino ministério. Eu as vejo praticar a virtude que vos recomendo, com toda a alegria que proporciona essa existência de abnegação e sacrifícios. É uma grande felicidade, para mim, ver o quanto se enobrece o seu caráter, quanto a sua missão é amada e docemente protegida. Homens de bem, de boa e forte vontade, uni-vos para continuar a obra de propagação da caridade. Encontrareis a recompensa dessa virtude no seu próprio exercício. Não há alegria espiritual que ela não proporcione desde a vida presente. Permanecei unidos, amai-vos uns aos outros, segundo os preceitos do Cristo. Assim seja. Comentários. A caridade sem beneficência nada seria, uma vez que, tudo o que fazemos pelo próximo deve estar banhado com sentimentos felizes de amor e perdão, assim como fez Jesus. Desceu em um planeta de provas e expiações por amor. Curou doenças e espalhou a semente da esperança nos corações que o escutavam, e o que pediu em troca. Mateus capítulo 10, versículo 8. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça.
toda caridade que Jesus exemplificou para nós, nunca foi cobrada, porque era também um exemplo da beneficência com o próximo. Mateus capítulo 9, versículo 35. E Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Beneficência e caridade. A beneficência alivia a provação. A caridade extingue o mal. A beneficência auxilia. A caridade soluciona. Distribuirás a mancheias algo do ouro que se te derrama da bolsa, entretanto, se nesse algo não puseres a luz de teu amor, em forma de respeito e carinho, ante as chagas do semelhante, não terás construído nele a compreensão que o fará reconciliar-se consigo próprio. Oferecerás de tua inteligência preciosos recursos aos que se desesperam na ignorância, mas, se furtas a lição à bênção da simpatia, não estenderás ao companheiro que o sofrimento enceguece a claridade precisa. Não é a dádiva de tua abastança ou o valor de tua cultura que importam no serviço de elevação e aprimoramento da paisagem que te rodeia. É o modo com que passas a exprimi-los, cedendo de ti mesmo naquilo que o Senhor te emprestou para distribuir, porquanto a atitude é o fator de fixação desse ou daquele sentimento no vasto caminho humano. Vale mais o exemplo vivo de compaixão que a frase adornada de exaltação à virtude pronunciada tão somente com a boca e aparece com mais beleza o gesto de fraternidade que a esmola reconfortante suscetível de ser espalhada por ti simplesmente com o esforço mecânico do braço. Isso, porque, todos precisamos de renovação interior para o acesso aos tesouros do Espírito e, fazendo o bem, com o impulso de nossas próprias almas, valorizaremos a palavra com que venhamos a emiti-lo, edificando a vida em nós e junto de nós, com o próximo e conosco, realizando sempre o melhor. Emanuel. Terceira mensagem. Carita, martirizada em Roma, Lyon, 1861. Chamo-me Caridade, e sou o caminho principal que conduz a Deus. Segui-me, pois eu sou o objetivo que deveis alcançar. Fiz esta manhã o meu passeio habitual e, com o coração angustiado, eu venho dizer-vos: meus amigos, quanta miséria, quantas lágrimas e quanto tendes a fazer para secá-las todas. Em vão, tentei consolar as pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem. Há bons corações que velam por vós, que não vos abandonarão, de paciência. Deus existe, e vós sois as suas amadas, as suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me, e voltavam para mim os seus grandes olhos ansiosos. Eu li em seus pobres semblantes que o corpo, esse tirano do espírito, tinha fome, e que, se as minhas palavras tranquilizavam um pouco os seus corações, não lhes saciavam o estômago. Eu repetia: coragem, coragem. Então, uma pobre mãe, bem jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e ergueu-a no espaço vazio, como para pedir-me que protegesse aquele pobre e pequeno ser que tomava, num seio estéril, apenas um alimento insuficiente. Mais adiante, meus amigos, eu vi pobres velhos sem trabalho e sem abrigo, sofrendo todo tipo de necessidades. Envergonhados de sua miséria, não ousavam, eles que nunca mendigaram, me implorar a piedade dos transeuntes. Com o coração repleto de compaixão, eu, que nada tenho, me fiz mendiga por eles e vou por todos os lados estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Eis porque venho até vós, meus amigos, e vos digo: lá adiante há infelizes, cuja cesta está sem pão, a lareira sem fogo e o leito sem cobertas. Não vos digo o que deveis fazer, mas deixo a iniciativa aos vossos bondosos corações. Se vos ditasse a linha de conduta, não teríeis o mérito de vossas boas ações. Eu vos digo somente: sou a caridade e vos estendo a mão pelos vossos irmãos sofredores. Mas se peço, dou também, e muito, convido-vos a um grande festim, e vos forneço a árvore em que vós todos podereis saciar-vos. Vede como é bela, como está carregada de flores e frutos. Ide, ide, colhei, tomai todos os frutos dessa bela árvore que se chama beneficência. No lugar dos ramos que lhe arrancardes, colocarei todas as vossas boas ações e levarei essa árvore a Deus para que a carregue de novo, pois a beneficência é inesgotável. Segui-me, meus amigos, para que eu vos possa contar entre aqueles que se alistam sob a minha bandeira. Sede corajosos e vos conduzirei ao caminho da salvação, pois eu sou a caridade. Comentários.
A caridade é a virtude mais feliz que o ser pode desenvolver, pois ela é o caminho para Deus. Observemos sempre o exemplo que Jesus e seus apóstolos deixaram para nós. Jesus, um espírito puro, encarna na terra sem necessidade de aprendizagem para si mesmo. Mas encarna para ensinar a todos nós a caridade sublime. Quantas vidas a caridade de Jesus mudou! Quantas lágrimas a caridade de Jesus enxugou! Quanto sofrimento foi evitado graças à caridade de Jesus! Incontáveis. E continua mudando à medida que a semente lançada em nossos corações germina. A caridade é a ferramenta que Deus criou para que todos nós pudéssemos desenvolver virtudes do bem, aprimorando nosso ser e espalhando as boas sementes por onde passamos. A diferença de um homem de bem e de um malfeitor pode às vezes ter sido a presença ou a falta da caridade em sua vida. Ensinemos com nosso exemplo, como fez Jesus, deixando germinar a semente da caridade em nossos corações, para então semear com atitudes nos corações que nos rodeiam, e assim, pouco a pouco, de um em um, o mundo se transforma. A caridade é a salvação para todos nós. Saulo de Tarso perseguia e matava cristãos, mas quando compreende Jesus passa a se tornar caridoso e beneficente para com os próximos, se redimindo pelas infelicidades que fez e traçando caminhos de felicidade através do trabalho para si e para aqueles que o escutavam e seguiam. Maria de Magadala vendia ilusões e, como consequência, casamentos e relacionamentos eram rompidos. Mas quando conhece Jesus, passa a atuar no bem, aplicando as leis de caridade e beneficência, amparando os doentes e necessitados, reparando sua alma com Deus e com sua consciência, alcançando a redenção de sua alma, através do trabalho no bem. Esse é o caminho e o exemplo que Jesus, por amor, por caridade e por beneficência, deixou a todos nós. Toda dor, todo sofrimento causado por nós, almas infelizes, pode e será redimido com trabalho sério no bem. Para sermos felizes, tudo que um dia fizemos de mal, devemos fazer de bem. Através da caridade e da beneficência, alcançaremos mundos e sentimentos mais felizes. Quarta mensagem. Caritas, Lyon, 1861. Há várias maneiras de se fazer a caridade, e que muitos de vós confundem com a esmola. Há, entretanto, uma grande diferença entre elas. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil, pois ela alivia os pobres, não obstante, é quase sempre humilhante, tanto para aquele que a dá quanto para quem a recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor e o beneficiário e, além disso, ela se disfarça de muitas maneiras. Pode-se praticar a caridade mesmo entre familiares e amigos, sendo indulgentes uns para com os outros, perdoando-se as fraquezas mútuas, tendo o cuidado para não ferir o amor próprio de ninguém. Para vós, espíritas, na vossa maneira de agir em relação àqueles que não pensam como vós, levando os menos esclarecidos a crer, sem os chocar, sem afrontar as suas convicções, mas levando-os amigavelmente às reuniões, nas quais poderão ouvir-nos e onde saberemos encontrar a brecha que nos permitirá penetrar nos seus corações. Esta é uma forma de caridade. Escutai agora o que é a caridade para com os pobres, esses deserdados da terra, mas recompensados por Deus, se souberem aceitar as suas misérias sem se lamentar, o que depende de vós. Vou me fazer compreender com um exemplo. Vejo, muitas vezes, na semana, uma reunião de senhoras de todas as idades. Para nós, como sabeis, são todas irmãs. Que fazem elas? Elas trabalham rápido, os dedos são ágeis. Vede também os rostos, radiantes. E como seus corações batem em uníssono. Mas qual é o seu objetivo? Elas veem chegar o inverno que será rude para as famílias pobres. As formigas não puderam acumular, durante o verão, os grãos necessários à provisão e a maior parte dos utensílios está empenhada. As pobres mães se inquietam e choram, pensando nos pequeninos que, nesse inverno, sofrerão frio e fome. Mas, paciência, pobres mulheres. Deus inspirou a outras, mais afortunadas do que vós. Elas se reuniram e vos confeccionam pequenas roupas. Assim, quando a neve cobrir a terra e murmurardes, dizendo, Deus não é justo. Pois esta é uma expressão comum nos vossos períodos de sofrimento, vereis aparecer um dos mensageiros dessas bondosas trabalhadoras, que se constituíram em operárias dos pobres. Sim, é para vós que elas trabalham assim, e vossa lamentação se transformará em bênçãos,
pois nos corações dos infelizes, o amor segue de bem perto o ódio. Como todas essas trabalhadoras necessitam de estímulo, vejo as comunicações dos bons espíritos lhes chegar de todas as partes. Os homens que participam desta sociedade trarão também o seu concurso, fazendo uma dessas leituras que agradam tanto, e nós, para recompensar o zelo de todos e de cada um em particular, prometemos a essas trabalhadoras laboriosas uma boa clientela, que lhes pagará em moeda sonante de bênçãos, a única moeda que circula no céu, assegurando-lhes, além disso, e sem medo de nos enganarmos, que ela não lhes faltará. Comentários. Beneficência e trabalho. Abeiramo-nos de uma época em que a bênção da caridade precisará nascer no imo da prestação de serviço e, por esta mesma razão, as próprias casas de beneficência, no porvir, se manterão por si próprias à custa do esforço e da colaboração dos que se beneficiam delas e daqueles que as dirigem com alma e coração. O homem compreenderá um dia que, colocado à frente do trabalho, encontrará nesse apoio o caminho das próprias realizações. Tudo se move pelo trabalho, tudo se faz pelo trabalho e com o trabalho sempre mais digno a humanidade descobrirá os seus mais altos roteiros de redenção. Batuíra. Todos nós. Da beneficência somos todos necessitados. Os mais fortes requisitam apoio, a fim de que se lhes acentue a resistência. Os mais fracos esperam auxílio para que não desfaleçam. Os mais cultos precisam de esclarecimento, de modo que a vaidade não lhes ensombre a cabeça. Os ignorantes solicitam o amparo de quem lhes ministre a instrução. Os doentes aguardam a enfermagem de quem os medique. Os sãos reclamam o concurso de quem lhes recorde o cuidado preciso para que não adoeçam. A solidariedade é lei da vida. Por isso mesmo, a nosso ver, a caridade não é somente uma virtude simples, mas também uma instituição universal. Emmanuel. Quinta mensagem. Um espírito protetor, Lyon, 1861. Meus caros amigos, todos os dias ouço alguns de vós dizerem: eu sou pobre, não posso fazer caridade. E todos os dias vos vejo faltar com a indulgência para com os vossos semelhantes. Não lhes perdoais coisa alguma e vos transformais, muitas vezes, em juízes bem severos, sem vos perguntar se estaríeis satisfeitos que fizessem o mesmo convosco. A indulgência também não é caridade? Se somente podeis fazer a caridade indulgente, fazei-a ao menos, mas fazei-a com grandeza. Para os que fazem a caridade material, eu contarei uma história do outro mundo. 2 homens acabavam de morrer. Deus dissera: enquanto esses 2 homens viverem, colocaremos em um saco cada uma de suas boas ações e, quando morrerem, pesaremos esses sacos. Quando chegou a última hora desses homens, Deus mandou que lhe levassem os 2 sacos. Um estava pesado, grande, estufado, ressonando o metal dentro dele. O outro era muito pequeno, e tão fino, que se viam através do pano as raras moedas que continha. E cada um dos homens reconheceu o que era seu. Aqui está o meu, disse o primeiro, eu o conheço, fui rico e distribuí bastante. Eis o meu, disse o outro, eu sempre fui pobre e infelizmente, não tinha quase nada para distribuir. Mas, que surpresa! Quando os 2 sacos foram colocados na balança, o maior tornou-se leve, e o menor cresceu tanto, que levou em muito outro lado da balança. Então, Deus disse ao rico: deste muito, é verdade, mas deste por ostentação e para ver teu nome figurando em todos os templos do orgulho, e, além disso, ao dar, não te privaste de nada, vai à esquerda e fica satisfeito, por te ser contada a esmola como alguma coisa. Em seguida, disse ao pobre: deste bem pouco, meu amigo, mas cada uma dessas moedas que estão na balança representa uma privação para ti. Se não distribuíste a esmola, fizeste a caridade, melhor ainda, fizeste a caridade naturalmente, sem te preocupares de que a levassem à tua conta. Foste indulgente, não julgaste o teu semelhante, ao contrário, desculpastes todas as suas ações. Passa à direita, e vai receber a tua recompensa. Comentários. Todo tipo de auxílio, caridade e beneficência são louváveis. Mas tudo que fazemos pelo próximo, a exemplo do Mestre, deve ser feito com amor sincero. Se podemos doar nosso tempo àqueles que precisam, que seja com amor. Se podemos doar bens materiais, que seja com humildade.
A caridade nunca é um fim para o qual devemos correr para alcançar. A caridade deve ser um meio para desenvolvermos virtudes do amor, aprendermos a perdoar e buscar a seara de bem que Jesus deixou para nós. Última mensagem. João, Bordeaux, 1861. A mulher rica, feliz, que não precisa empregar o seu tempo no serviço da casa, não pode consagrar algumas horas a trabalhos úteis aos seus semelhantes. Que, com o supérfluo de seus gastos felizes, ela compre agasalhos para cobrir os infelizes que tremem de frio. Que ela faça, com as suas mãos delicadas, roupas grosseiras, mas quentes, que ajude uma mãe pobre a vestir o filho que vai nascer. Se o seu filho ficar com alguns tecidos a menos, o da pobre mãe terá mais calor. Trabalhar para os pobres é trabalhar na vinha do Senhor. E tu, pobre trabalhadora, que não dispões do supérfluo, mas que desejas, no amor por teus irmãos, dar também um pouco do que possuis, oferece algumas horas do teu dia, do teu tempo, teu único tesouro, e faça esses trabalhos elegantes que atraem os felizes. Vende o produto de teus serões, e poderás também proporcionar a teus irmãos a tua parte de alívio. Terás, talvez, algumas fitas a menos, mas darás sapatos àqueles que têm os pés descalços. E vós, mulheres devotadas a Deus, trabalhai também para as vossas obras piedosas, mas que os vossos trabalhos delicados e custosos não sejam feitos apenas para ornar as vossas capelas, ou para atrair a atenção sobre a vossa habilidade e paciência. Trabalhai, minhas filhas, e que o resultado de vosso trabalho seja consagrado ao alívio de vossos irmãos em Deus. Os pobres são os seus filhos bem-amados, trabalhar para eles é glorificá-lo. Sede os instrumentos da providência, que diz, às aves do céu, Deus dá o alimento. Que ouro e prata, tecidos pelas vossas mãos, se transformem em roupas e alimentos para aqueles que não os têm. Fazei isso, e o vosso trabalho será abençoado. E vós, que podeis produzir, dai a vossa inteligência, daí as vossas inspirações, dai o vosso coração, e Deus vos abençoará. Poetas, literatos, que sois lidos apenas pela gente de sociedade, satisfazei os vossos sonhos, mas que o produto de algumas das vossas obras seja consagrado ao alívio dos infelizes. Pintores, escultores, artistas de todos os gêneros, que a vossa inteligência venha também como ajuda aos vossos irmãos. Não tereis por isso menos glória, e haverá sofrimentos a menos. Todos vós podeis dar, qualquer que seja a vossa condição, tereis sempre algo que possa ser dividido. De tudo o que Deus vos tenha dado, deveis uma parte disso aos que não têm o necessário, pois, em seu lugar, ficaríeis muito contentes, se um outro dividisse convosco. Vossos tesouros terrenos serão menores, mas os do céu serão mais abundantes, colhereis 100 vezes o que semeardes em benefícios aqui na terra. Comentários. Pequeninas grandes dádivas. A beneficência possui uma lista de pequeninas grandes dádivas, dentre as quais mencionamos algumas que não nos será lícito esquecer. O auxílio, mesmo diminuto, nas tarefas socorristas. Algumas horas de trabalho espontâneo e gratuito, na execução das boas obras. Uma frase de esperança, um gesto de otimismo. O silêncio, perante qualquer toque de agressão. Ouvir perguntas infelizes com paciência. Aceitar os amigos, como são, sem exigir que nos sigam em nosso modo de ser. Honrar os adversários com respeitoso apreço. Calar-se para que outros falem. Prestar serviço sem aguardar atenções. Oferecer alguns minutos de reconforto aos doentes. Considerar a importância dos impulsos construtivos que comecem a surgir nos principiantes da fé. Esquecer boatos alarmantes. Algum ato de renúncia, em benefício da paz alheia. Apequenar-se para que outros se destaquem. Um sorriso amigo que dissipe as nuvens da hora difícil. Rearticular essa ou aquela informação, sempre que preciso, sem perder o espírito de gentileza. Exercer tolerância e afabilidade, dentro de casa, na mesma disposição com que se guarda semelhantes qualidades nos encontros sociais. Repetir as palavras desculpa-me e muito obrigado, tantas vezes quantas se fazem necessárias, nas horas do dia a dia. Na chamada beneficência menor, estão os agentes indispensáveis à edificação da caridade, porque, em se atendendo às pequeninas grandes dádivas, é que aprenderemos a distribuir as grandes dádivas, na seara do bem, como se fossem pequeninas.
Emanuel. Base bibliográfica. O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 13, item 6. Algo mais, Emanuel, capítulo 4 Alegria e Esperança. Dinheiro, Emanuel, capítulo 7 Beneficência e Caridade. Mais Luz, Batuíra, capítulo 84 Beneficência e Trabalho. Luz e Vida, Emanuel, capítulo 19 Todos Nós. Atenção, de Emanuel, capítulo 18 Pequeninas Grandes Dádivas.